Olá, Crismandos, tudo bom com vocês? Eu espero e desejo que sim. Este é o nosso encontro do Crisma, o 10º encontro. Esse encontro está sendo gravado, pois hoje eu tenho um compromisso, neste sábado, então não conseguirei dar o encontro presencial para vocês. Mas não deixem de assistir o encontro, não deixem também de participar, pedindo aí o que está sendo proposto no nosso roteiro. Até porque no próximo encontro eu irei pedir para vocês. E o que temos aqui hoje na acolhida? Este encontro vai continuar falando aí sobre o batismo. E o que temos? Vocês têm fotos do seu batismo? O que eu quero que vocês, até vai dar tempo, olha que legal. Quem tem foto do seu batismo, pode estar levando no próximo encontro. Quem tem foto, quem tem a vela, a lembrancinha, aquela concha, quem tem alguma recordação do batismo? A minha mãe, ela guardou durante muito tempo a roupinha que eu usei no meu batismo, que era um vestidinho de crochê, um vestidinho branco, que, claro, com o tempo ficou encardido, bege. E aí a minha mãe guardou durante muito tempo essa roupinha e ela guardava com carinho, que era uma recordação do meu batismo, pequenininha lá com 1 ano. Até que chegou um tempo que eu vivia pedindo pra ela: mãe, dá essa roupa pra mim, deixa eu pôr na minha boneca, deixa eu pôr na minha bebê. Aí ela me deu essa roupa e eu ficava brincando com ela, Eu até batizei a minha boneca, a minha filha, com essa roupinha. Mas aí depois eu passei para minha irmã essa roupinha e no final das contas eu acho que a gente acabou doando essa roupa, sabe? Porque eu não tenho nem as bonecas, então eu doei as bonecas e provavelmente eu doei essa roupa junto com as bonecas. Mas foi isso que aconteceu com a minha roupinha do batismo. E vocês, qual é a história que vocês têm para me contar sobre alguma lembrança do batismo de vocês? Então isso fica para o próximo encontro. Eu quero que vocês me tragam alguma lembrança, foto, roupinha se tiver, e que me contem aí se tem alguma história, igual eu tenho a história da minha roupinha, se vocês têm alguma história para contar sobre a vela, sobre a roupa, ou sobre as fotos, ou algo engraçado que aconteceu no batismo de vocês, ok? Então vamos iniciar. Como disse, o encontro ainda vai falar sobre batismo, sobre o Espírito Santo. Mas vamos iniciar então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A nossa oração inicial. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós para formar um só corpo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Acho que eu vou ter que silenciar aqui colocar no modo avião, porque senão vai ficar toda hora aqui o WhatsApp falando no meio desta gravação. Muito bem, eu vou iniciar a motivação contando uma história. Um senhor já idoso amava muitas plantas. Todos os dias acordava bem cedo para cuidar de seu jardim. Fazia isso com tanto carinho e mantinha um jardim tão lindo que não havia quem não admirasse suas plantas e flores. Certo dia resolveu plantar uma jabuticabeira. Enquanto fazia o serviço com toda a dedicação, aproximou-se dele um jovem que lhe perguntou: que planta é essa que o senhor está cuidando, Saiu aqui errado na digitação, mas é cuidando. Acabo de plantar uma jabuticabeira, respondeu. E quanto tempo ela levará para dar frutos? Indagou o menino. Mais ou menos uns 15 anos. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Não. Provavelmente não comerei do fruto dessa jabuticabeira. Qual a vantagem de plantar e cuidar de uma árvore que o senhor nem comerá seus frutos? O senhor, olhando nos olhos do rapaz, respondeu: nenhuma, meu filho. Exceto a vantagem de saber que ninguém comeria jabuticabas se todos pensassem como você. O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo. Depois de caminhar um pouco, encontrou à sua frente uma árvore e parou para descansar à sua sombra. De repente olhou para cima e percebeu que se tratava de uma jabuticabeira, carregada de frutos maduros. Pôde saborear deliciosas jabuticabas.
Enquanto comia, lembrou-se da sua conversa com o velho e refletiu: estou comendo dessas jabuticabas porque alguém 15 anos atrás plantou esta árvore. Talvez essa pessoa nem esteja mais viva, mas seus frutos estão. O que essa história tem a ver aí com o batismo? E ainda com o tema, né, de hoje do encontro que eu nem falei, que é ser profeta. O que tem a ver isso, né? O Senhor que planta jabuticabas, que não vai comer, um jovem pensativo que reflete sobre isso. O que isso tem a ver com o batismo? O que isso tem a ver com ser profeta? Como essa história, assim é o batismo. É como alguém que planta, que acredita. Então, assim, no batismo, o pai, a mãe, os padrinhos acreditam. O padre acredita que para fazer o bem ao outro, que no caso a gente está sendo batizado, né? Vocês, eu, livrá-lo do pecado, torná-lo filho de Deus, né? É o batismo, acreditar nisso. E colher os frutos lá na frente, né? Quando vocês crescerem, forem para a catequese, para o crisma, para o grupo de jovens, participarem da pastoral, do dízimo, participarem da igreja. E não só da igreja, mas sendo boas pessoas, né? Cristãos, pessoas verdadeiras, comprometidas, honestas com aquilo que pede Jesus Cristo, né? Aí vocês, o que acontece? Tem os frutos, né? Colher os frutos, que é ser inserido, nutrir e ser nutrido numa vida em comunidade. Essa história tem a ver com o batismo, porque o Senhor, ele planta a jabuticaba, né? Ele não vai comer os frutos dela, ele só planta. Os frutos lá na frente, né? Igual o jovem comeu ali de uma jabuticaba que ele encontrou. Lá na frente, outras pessoas irão comer, outros jovens irão comer daquela jabuticaba. Assim é o batismo. Quando vocês foram batizados na fé, né? Na crença do pai e da mãe dos padrinhos. Eles acreditam, eles estão plantando a semente. Vocês são aí a sementinha de jabuticaba. Estão plantando a semente. E lá na frente, quando vocês tiverem seus 15 anos, né? 15 anos é a idade já do crisma. Mas lá na frente, quando vocês tiverem seus 15 anos, vocês darão fruto. O fruto que foi desse batismo, né? O Espírito Santo que veio morar com vocês. E esses frutos vão se manifestar na vida de vocês, como bons homens, boas mulheres, bons pais, boas mães, bons filhos, bons esposos, boas esposas, bons empregados, bons funcionários, bons patrões, pessoas boas. E é aí que vai ver os frutos. Então, quem plantou no batismo lá atrás, vai ver os frutos lá na frente, nas pessoas que vocês se tornaram, graças a esse batismo. E não só o batismo, mas uma vida de fé, né? A família que reza unida, que reza o terço, que vai na missa, que é comprometida com esse segmento da vida cristã, com a catequese. Olha vocês, desde pequenininho aí na catequese, lá com a Elisa, passou por tanta gente, chegou agora comigo, a última catequista, né, Linete? Linete, a última catequista. Caminhada de vocês. Isso tudo aí é o crescimento, né, dessa jabuticaba, que são vocês. É isso que tem a ver essa história com o batismo. E o profeta, né? Pelo batismo, todos nós nos tornamos profetas. Mas o que é um profeta? Por favor, não fique achando que profeta é aquela pessoa que pega sua mão, lê suas linhas, fala: você vai ter tantos filhos, vai morrer com tantos anos. Ou aquelas pessoas que falam assim: olha, vai chover daqui a 3 dias. Bem, isso é uma profecia? Não deixa de ser uma profecia, mas o contexto bíblico, né, de profeta do batismo, é diferente desse conceito. O profeta é uma pessoa comum, não é uma pessoa especial, nem tem superpoderes, é uma pessoa comum, chamada a anunciar a vontade de Deus e a denunciar os erros da sociedade. E na Bíblia há 18 livros proféticos, né? Há 18 profetas na Bíblia que falam lá. Desde Samuel, Natã, até chegar João Batista, que foi o último profeta, primo de Jesus. E o profeta é isso, ele anuncia a vontade de Deus, ele anuncia o que é certo, ele faz o que é certo, ele fala o que é certo. Entenda, é uma pessoa comum, ele não tem superpoderes. O profeta peca, o profeta erra, o profeta tem medo, mas ele busca ser uma pessoa melhor, ele busca fazer o que é certo. E denunciar os erros da sociedade, denunciar os erros das pessoas, né? Olha, o que você está fazendo é errado, eu não concordo com o seu jeito de pensar, eu não concordo com a sua visão de mundo, sabe?
não fazer esse tipo de denúncia. Não acho certo o que você está fazendo, como você está vivendo. O profeta é aquele que fala a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Tem gente que fala assim, eu quero que sejam sinceros comigo, fala a verdade. Mas quando você fala a verdade para a pessoa vira a cara para você. Mas o profeta é aquele que fala a verdade. Por mais que ele fique sem amigos. Tem 10 amigos lá, vai ficar só com 2. O profeta, ele fala a verdade. Ele está do lado da verdade. E ele busca fazer o certo, né? Que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente faça as coisas certas, não que faça coisa errada. Se fazer as coisas erradas, Deus não tinha dado mandamento, Deus não caminhava com a gente, não tinha Jesus. Se fosse fazer as coisas erradas, Deus não tinha amado a gente, não teria dado tudo, né? Dado a própria vida para nos salvar. Deus quer o nosso bem, que a gente ande no caminho certo. E pede para que nós, batizados, sejamos aí profetas. Mas Linete vai ser profeta onde? Na nossa família, na comunidade, no bairro, na escola. Em todo lugar onde estivermos, somos convidados a ser profetas, convidados a falar a verdade, a viver a verdade e sermos verdadeiros, né? Que é fazer a vontade de Deus. Procurar ver com os olhos de Jesus os acontecimentos, tudo que acontece, né? Fala assim, nossa, o que Jesus faria? O que Jesus acharia disso, né? E procurar perceber os projetos de Deus para aquela situação. Deus tem planos, né? Às vezes planos muito misteriosos. Deus é aquele que escreve certo pelas linhas tortas. Então, às vezes a gente não entende algumas coisas, mas a gente confia e espera em Deus. O profeta é assim. Muitas vezes não entende, mas ele confia e espera em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que é melhor para todo mundo, inclusive para o profeta. Ajudar os que estão perto de nós a enxergar com menos egoísmo e mais amor, né? A partir da nossa vida, do nosso exemplo, das nossas palavras, as pessoas vão mudando. Elas veem que a gente não é egoísta, então eles vão deixando de ser egoísta. Eles veem que a gente trata com mais amor, com mais paciência, e eles vão se tornando também mais pacientes, mais amorosos com as pessoas ao nosso lado. O profeta, ele não testemunha apenas com a palavra, né, dizendo certo e errado. O profeta testemunha com a vida dele. Também sendo amoroso, não sendo egoísta, partilhando. Isso também é um caminho de profeta. Somos convidados a usar a nossa língua para anunciar a palavra de Deus e denunciar aquilo que oprime, que esmaga os mais fracos. Então o profeta é aquele que fica do lado daquela menina na escola, daquele menino da escola que ninguém quer ser amigo dele. Ninguém gosta dele. Ele fica do lado daquele que sofre bullying. Não causa bullying, pelo amor de Deus, mas fica do lado daquele que sofre bullying, ajudando ele, evitando, né? Falando a verdade, vocês fazem bullying com ele porque vocês querem, na verdade, na verdade, quem faz bullying é a pessoa que sofre de inferioridade. Ele só se sente bem quando ele se torna superior a outro, né? Então, o bullying, o que causa o bullying, ele tem um complexo de inferioridade. E para se sentir alguém importante, poderoso, ele precisa humilhar o outro, né? Então, o profeta é que vai falar assim, olha, você acha que ele é o fraco, mas o fraco é você, que para ser alguém tem que humilhar os outros. Então, o profeta é aquele, ele fica do lado daquele que tá sofrendo, daquele que é oprimido. Esse é o profeta. Fica do lado daqueles que não têm amigos. E às vezes não tem amigos porque tem um jeito diferente de pensar, um jeito diferente de vestir, um jeito diferente de ser. E aí as pessoas ficam sós. E o profeta tá ali do lado, né? Olha, você não tá só, eu tô aqui. E a palavra de Deus, né? Mesa da palavra. Então eu vou fazer a leitura, já que não tem ninguém para ler, eu vou ler hoje. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Então, na Bíblia, Evangelho de São Mateus, São Mateus capítulo 3, versículo do 13 ao 17. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba
e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o que temos então nessa leitura? A vida pública de Jesus, né, os milagres, as conversões, libertação de demônios, né, tudo que Jesus fez, todos os milagres, tudo teve início neste dia. Antes de fazer qualquer coisa, Jesus queria ser batizado. Mas para que serve o batismo mesmo? O batismo serve para nos limpar dos pecados, né? Do pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas Jesus não tinha pecado. Então, qual o sentido do batismo? Ele ia ser lavado do quê se ele não tinha pecado? Ele era filho de Deus, ele era próprio Deus. Não havia pecado em Jesus. Mas Jesus quis ser batizado para dar o exemplo, para dizer assim: olha, eu quero que todos os cristãos sejam batizados. Todos. E o que o batismo marca na vida de Jesus? O início de tudo. Porque depois que ele foi batizado, aí sim ele começou a pregar, a falar de Deus, a fazer as curas, as conversões e os milagres depois do batismo. Depois do batismo, Jesus assume a sua missão como filho de Deus. Por isso que o batismo é importante quando a gente fala do batismo e profeta. Porque o batismo marca a gente como profetas, para sermos pessoas aí que são novas de Jesus, né? Que fazem o certo, que fazem o bem, que caminham do lado correto, que estão do lado dos fracos. O batismo marca a nossa missão, nós somos aí chamados a ser profetas, assim como Jesus foi depois do batismo chamado aí a cumprir a sua missão como filho de Deus. Então o chamado de Jesus para ser filho de Deus começou com o batismo e o nosso batismo marca a gente como profetas. Tanto é que no Antigo Testamento, um profeta, ele precisava ser ungido, vocês sabiam? Então o profeta derramava-se óleo pela cabeça do profeta, quebrava-se um jarro de óleo e o óleo descia até a hora da roupa do profeta. Prestem bem atenção. No dia do batismo, o padre também unge a criança, com o mesmo óleo do crisma. Unge a criança no peito, o padre vai lá, faz uma abertura aqui, né, e unge a criança. A criança ela é ungida para ser profeta no dia do batismo. Todos nós somos profetas. Eu e vocês somos profetas. Agora, se a gente assume a nossa missão como profeta, aí que vem a pergunta, né? Se a gente faz o certo, se a gente busca viver o certo, ser verdadeiro, ficar do lado de quem precisa. Isso é ser profeta, isso é assumir a missão que nós recebemos lá com um óleo no nosso peito, lá no dia do nosso batizado. E também é seguir Jesus, né? Assumir também a missão, é fazer como Jesus assumiu a missão dele. E vejam os símbolos que tem aí nessa leitura. A água, né? A água representa o Espírito Santo, a água que lava os pecados, a água que é derramada, a pomba que surge. Lembra que eu falei? A pomba também é um símbolo do Espírito Santo. Eu até citei essa passagem, que no dia do batizado de Jesus, a pomba apareceu, né? O céu se abriu. A pomba veio, pousou sobre ele a sua sombra e veio a voz de Deus que disse: Este é meu filho querido que me dá muita alegria. Veja, o batismo é um dia de alegria, inclusive para Deus. Ficou muito alegre aí com o batizado de Jesus. Então, esses os pontos que eu queria trazer para vocês nessa leitura. O batizado, né, que Jesus marca o início de tudo, então marca também a nossa vida como profeta e o exemplo do próprio Jesus. Por isso que o batismo é importante, né? Você vai deixar para batizar quando for adulto, quando for jovem? Por que a gente batiza quando é pequeno? A gente batiza quando é pequeno porque é igual aquele homem que plantou a jabuticaba, a gente acredita. Então a gente batiza de pequeno, a gente planta de pequeno, confiando que lá na frente vai ter muitos frutos, né? De um profeta verdadeiro, de um cristão verdadeiro. Nossa oração final é o Salmo 28. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida a seu nome. Adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória.
É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Essa aqui, né, sua voz trovoando, né? No trovão, sua voz no trovão reboando. Essa semana choveu, né? Teve uns trovões aí, eu lembrei, nossa, a voz de Deus no trovão. Só lembrando aqui dessa semana que tivemos alguns dias de chuva, né? Bendito seja Deus, louvado seja Deus. A chuva vem trazer vida à terra e vida pra gente também. Amém? Então rezemos uma Ave Maria para encerrar esse encontro de Crisma gravado, nesse encontro virtual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.